Queridos irmãos, nós estamos voltando, né? Precisamos dar uma breve interrompida no nosso estudo, mas agora a gente retoma direto ao ponto onde estávamos, né? Vamos lá, vamos projetar a nossa tela para encerrar, então, o nosso estudo sobre os evangelhos. Estamos compartilhando a nossa tela agora. Então, retomamos com o Evangelho de João, que eu disse, né? O Evangelho da Esperança. Amados irmãos, os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos ou paralelos, porque eles têm muita semelhança entre eles nos relatos, na estrutura, poucas divergências, e é interessante notar, irmãos, há uma teoria sobre os evangelhos sinóticos que eu gostaria de compartilhar com vocês, que foi uma teoria que eu aprendi ainda quando estava no seminário. E eu acho importante compartilhar com vocês essas teorias. Né? Nós temos uma teoria que diz o seguinte: nós temos aqui o Evangelho de João, deixa eu corrigir aqui, né? Nós temos aqui o Evangelho de João, né? O Evangelho de João, aqui. E aí nós temos aqui o Evangelho de Marcos, tá? O Evangelho de Marcos. E nós temos aqui o que eles chamavam de fonte Q, tá? Essa fonte Q, que a palavra Q do grego dá origem, a letra Q dá uma origem à palavra que é traduzida por fonte. E o Evangelho de Marcos, ele serviu de fonte para Mateus, tá? Mateus e Lucas, tá? Mateus e Lucas. Então, Mateus e Lucas nascem inspirados ou tendo como fonte principal o Evangelho de Marcos. E essa fonte Q aqui? Essa fonte Q, segundo os estudiosos, existe um material sobre Jesus que acabou não se convertendo em evangelho, mas que tudo, prestem atenção, tudo que temos em Mateus e tudo que temos em Lucas e que não está em Marcos, veio dessa fonte Q. O que é isso? Então, vamos lá. Tem uma passagem em Mateus que não está em Marcos. Ela veio dessa fonte Q. Tem uma passagem em Lucas que não está em Marcos. Ela veio dessa fonte Q. Então, essa teoria aponta que nós temos duas fontes sobre Jesus, Marcos e Q. Tá? Que essa fonte Q ela é desconhecida. Seria um quinto evangelho. Mas essa é uma teoria que ela acaba sendo desmontada pelo que nós falamos aqui, né? Pelo que nós averiguamos, pelo que nós fomos atrás. E aí essa teoria ela acaba perdendo um pouco de força. Por quê? Nós teríamos, então, a partir do que nós estudamos aqui, como fontes primárias. O que são fontes primárias? As primeiras informações
concreta sobre Jesus. Então, quais seriam as fontes primárias? Marcos e Mateus, que é justamente o que Lucas fala no começo do seu evangelho. E de Marcos e Mateus vai nascer o evangelho de Lucas. De Lucas. Tá? De Marcos e Mateus, o evangelho de Lucas. Ah, mas e o que está em Lucas e não tem em Marcos e Mateus? Nós tiramos, Lucas tirou do quê? Do testemunho da igreja. Que foi o quê? Que foi o que ele chamou no primeiro capítulo de investigação. Investigação. Então, talvez o que no passado se chamava de fonte Q, eu chamaria dessa investigação de Lucas, que acabou originando o seu evangelho. Então, eu diria que o evangelho de Lucas, ele bebe em Marcos, em Mateus e no testemunho da igreja que foi extraído por aquela minuciosa investigação que o evangelista Lucas fez. Tá? Por isso que esses 3 evangelhos são chamados de sinóticos e foram escritos no período, no intervalo entre o ano 50 e o ano 60. Agora vamos falar de João. Vamos finalizar falando do lindo Evangelho de João. O Evangelho de João, ele já foge totalmente dessa estrutura dos sinóticos, tá? Ele é um evangelho totalmente novo, diferente dos outros 3. Então, entendamos, irmãos, o evangelho de João, ele não bebe nessas fontes, Mateus, Marcos e Lucas. Ele não tem relação com os sinóticos. Ele não é um evangelho paralelo, tá? Mas ele tem uma linha própria de estruturação. Autoria. Nós vamos voltar nesse tema, nós vamos descobrir por que nós resolvemos chamar o evangelho de João de evangelho da esperança. Autoria. João, filho de Zebedeu. Tá? João, filho de Zebedeu. Isto é, o João, discípulo de Jesus, que acompanhou o mestre durante todo o seu ministério. Que coisa maravilhosa! O evangelho de João é o evangelho do apóstolo, do discípulo, do companheiro, do discípulo amado João. O evangelho de João foi escrito por aquele que estava ao pé da cruz e Jesus olhou para ele e disse, olhou para sua mãe e disse, mulher, eis o seu filho. E olhou para João e disse, João, eis a sua mãe. Queridos, Jesus era o filho mais velho de Maria.
não temos como afirmar que era o filho único. Provavelmente não. Para a linha católica que defende a virgindade de Maria, né, que Maria não coabitou com José depois que teve Jesus, eles falam que Tiago, irmão de Jesus, era primo de Jesus, porque a palavra primo e irmão eram palavras muito parecidas, muito próximas, então provavelmente eram primos. Isso é uma defesa que o catolicismo faz para defender a virgindade de Maria. Eu parto, né, do princípio que Maria teve uma vida conjugal com José, que teve um relacionamento afetivo e sexual com José e gerou outros filhos, né? Inclusive que Tiago, que se tornou um grande líder da igreja, era irmão de Jesus, tá? Irmão de Jesus. Porém, Jesus era o filho mais velho de Maria. Quando Jesus morreu, provavelmente José já tinha morrido há muitos anos, porque não se ouve mais nada de José durante a vida de Jesus, salvo os relatos do nascimento e depois daquele momento quando Jesus era adolescente e foi esquecido. E aí os pais tiveram que voltar para buscar Jesus. Depois dali, não se tem mais relatos sobre José. O que quer dizer isso? Provavelmente José morreu durante a adolescência de Jesus. Com a morte do pai, Jesus passa a ser o responsável pela mãe. E morrendo, Jesus tinha tanta confiança em João, imagino eu, que ele atribui a João a responsabilidade de cuidar de Maria. Esse discípulo João, segundo escritos, segundo pesquisas da igreja do século I, João foi o discípulo que viveu por mais tempo. Foi o mais longevo. Foi o que mais viveu entre todos. Tá? E aí, já na sua velhice, João, ele escreve o seu evangelho. Por isso que esse evangelho não está relacionado com os sinóticos. Ele é um evangelho tardio, né? Um evangelho tardio que foi escrito entre o ano 70 e o ano 100. Nossa, pastor, aí essa datação fica difícil, né? Ela realmente, irmãos, é muito difícil de ter uma precisão maior como se tem dos outros evangelhos em relação ao evangelho de João. Então vamos botar João como o evangelho que foi escrito depois do ano 70, tá? Depois do ano 70. E isso tem tudo a ver, queridos irmãos, com essa questão que eu chamei do evangelho da esperança. Provavelmente foi escrito aonde? Em Éfeso, que nessa época, Éfeso era um importante centro cultural e econômico do Império Romano. E isso a gente conclui quando a gente estuda a carta à igreja de Éfeso lá em Apocalipse. Então, João foi escrito após o ano 70. Depois, ali 75, 80, 85, 90, eu não acredito que tenha chegado ao ano 100, tá? Eu não acredito que tenha chegado ao ano 100. E aí, você tem alguns detalhes em João, no Evangelho de João, que nos dão essa convicção que foi posterior, já bem tardio. Quando eles usam, por exemplo, o termo
Tiberíades, né? O mar de Tiberíades, né? É um mar que ele já é um nome que indica que quem está escrevendo já muito tempo depois, né? Então, existem algumas expressões que são usadas no Evangelho de João que elas nos sugerem essa datação tardia do Evangelho. Tá? Olha aqui, ó. Entre outras coisas, por causa das referências em 6:1 e 21:1, ao mar de Tiberíades, um nome largamente utilizado para o mar da Galileia apenas no final do século I, tá? Então, enquanto os outros evangelhos chamam de mar da Galileia, o evangelho de João chama de mar de Tiberíades. E a gente às vezes não percebe essas diferenças. É porque esse nome Tiberíades, ele passou a ser usado, né, tem origem no nome de Tibério, passou a ser usado já no final do século I. Então, se João ele escreve o evangelho por volta do ano 60, antes do ano 70, não tinha razão nenhuma dele usar Tiberíades, mas sim Galileia, como usaram os outros evangelistas. Se ele usa Tiberíades, é óbvio que você escreve algo para fazer sentido para quem vai ler. Então, faz sentido para quem vai receber o Evangelho de João o termo Tiberíades, que era o termo usado no final do século I. Então, João, ele escreve o seu evangelho já na sua velhice e velhice avançada, final do século. João já estava de idade. E isso isso é muito fácil de entender quando nós vamos à fonte da igreja do século I, que fala que João foi o discípulo que mais viveu, tá? João foi o discípulo que mais viveu. Tanto é que o livro de Apocalipse, João, ele estava exilado pelo Império Romano. Diz a tradição que o Império Romano tentou matar João, jogando sobre ele ferro, né, aço derretido, e que não o queimou. Então, o imperador teve grande assombro diante disso e, temendo por João, resolveu não matá-lo e decretou que ele fosse exilado na ilha de Patmos. E nessa ilha de Patmos, João, já muito velho, ele tem a visão de Apocalipse e a experiência com o Cristo ressurreto. Que quando ele descreve Jesus ressurreto, há uma curiosidade muito legal. A descrição que João faz de Jesus ressurreto é muito parecida com a descrição que Daniel faz no seu livro, lá no Antigo Testamento, da imagem que ele tem do Filho do Homem. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda. A visão que João tem de Jesus ressurreto, Jesus em sua glória, é a mesma visão, ou parecidíssima, com a visão que Daniel tem quando ele está lá na Babilônia, exilado, e ele vê o Filho do Homem em sua glória. Isso são coisas maravilhosas, né? São coisas grandiosas, né? São coisas grandiosas. Então, irmãos, esse João, certamente, tá? Nós podemos cravar aqui, certamente, ele escreveu o Evangelho
em Éfeso e já em idade avançada e provavelmente não, eu diria certamente depois do ano 70. Com isso, nós chegamos a algumas conclusões. Que o Evangelho de João, ele foi escrito depois da tragédia depois da tragédia, né? Eu vou reformular aqui, Jerusalém, a tragédia de Jerusalém no ano 70. Tá? Esse fato aqui, irmãos, foi muito triste para a história dos judeus. Eu não vou me deter muito a ele, que nós já falamos sobre a tragédia de Jerusalém. Então, veja bem. Jerusalém destruiu o templo, matou muitos judeus. Flávio Josefo, que foi um historiador contemporâneo de Cristo, ele fala, os livros de Flávio Josefo, quando ele fala da tragédia de Jerusalém, ele fala que o sangue dos judeus corriam pelas valas das ruas de Jerusalém, como uma grande enxurrada, que os romanos matavam os judeus na pedra de sacrifício. Então foi algo que abalou os saduceus, que não são citados por João. Os saduceus, eles foram extintos após o ano 70. Extintos, tá? Após o ano 70. Muitos judeus morreram. O templo foi totalmente destruído. Acabou o templo. Acabou o templo. E João é o evangelho da esperança, por quê? Porque João resgata algumas histórias sobre Jesus que talvez não fossem de interesse para Mateus, Marcos e Lucas, mas passaram a ser interessantes e importantes para João, porque era o ano em que ele estava escrevendo aquele evangelho. E uma das passagens que passa a fazer total sentido para João é a passagem com a mulher samaritana, que nós só encontramos no evangelho de João. Não está em Marcos, não está em Lucas e não está em Mateus. Somente em João. Que é o quê? Aquela conversa que Jesus tem com a mulher samaritana, quando Jesus diz o quê? A mulher fala, olha, os nossos pais dizem que aqui é o lugar para adorar, mas vocês dizem que é em Jerusalém. E aí Jesus diz para ela, chegou a hora que nem onde os seus pais disseram e nem em Jerusalém, mas o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O Pai não procura mais um lugar para adoração, mas o Pai procura verdadeiros adoradores. Jesus disse isso. Para Mateus, Marcos e Lucas, esse texto, por alguma razão, eles não colocaram em seus textos, em seus evangelhos. Talvez porque não viram importância ou porque não lhes pareceu conveniente colocar esse texto. Alguma razão houve pela qual Mateus, Marcos e Lucas omitiram essa passagem dos seus relatos. Porém, faz todo sentido em João, porque João viu o quê? Que nessa fala ele estava preparando o seu povo para o momento em que eles não teriam mais templos.
o templo de Jerusalém não existiria mais. Olha que bonito. Então, João, ele está escrevendo o seu evangelho depois que o templo de Jerusalém foi destruído. Então, essa passagem onde Jesus diz que não procura mais lugar de adoração, mas sim verdadeiros adoradores, passa a fazer todo o sentido quando não se tem mais o templo. Que lindo, irmãos. E faz todo sentido para nós quando vivemos um tempo em que não podemos mais nos reunirmos nos templos. Tá? Então, para João, essa passagem, que não chamou a atenção de Marcos, Mateus e Lucas, passou a fazer todo sentido a ponto dele incluir no seu evangelho. Veja bem, outro ponto importante que nos chama a atenção em relação ao evangelho de João. A perseguição de Nero. A perseguição de Nero. Eu já relatei a vocês sobre a perseguição de Nero. Nero acusou os cristãos de terem incendiado Roma. Ele despertou um grande ódio contra os cristãos. Esse ódio fez com que os cristãos fossem perseguidos como nunca haviam sido perseguidos. Os cristãos eram lançados nas arenas para serem comidos pelas feras. Muitos cristãos eram decapitados, muitos cristãos eram pendurados nos postes de Roma e os seus corpos passavam a ser queimados e iluminavam as noites de Roma, cristãos sendo brutalmente assassinados. Era uma coisa horrorosa. E João, ele escreve o seu evangelho depois da perseguição de Nero e depois da destruição do templo e da morte dos cristãos e da morte dos judeus. Por que eu chamo de evangelho da esperança? Porque João, ele vai enfatizar o quê? Qual é o grande tema do seu evangelho? A vida eterna. Nenhum evangelho fala com tanta ênfase e trabalha a questão da vida eterna como João trabalha. Porque ele estava escrevendo esse evangelho para cristãos que haviam sofrido a grande perseguição de Nero e para judeus que haviam testemunhado a destruição de Jerusalém e do templo e visto a morte dos judeus. Então, João, ele vai trazer e vai dar ênfase na questão da vida eterna. E o que dizer a pessoas que testemunharam a fúria de Nero, que testemunharam a tragédia de Jerusalém no ano 70? A carta a esses cristãos que viram seus parentes morrerem brutalmente. Muitos estavam presos, prestes a terem a execução da pena de morte. O que dizer à igreja no momento tão difícil como foi a perseguição de Nero e a destruição de Jerusalém? O que dizer? Era o evangelho de João. Então agora, queridos irmãos, quando vocês lerem o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas e lerem
o Evangelho de João e perceberem por que o Evangelho de João ele é tão diferente de Mateus, Marcos e Lucas, vocês vão entender o porquê. Porque o Evangelho de João já foi escrito num momento muito diferente para a vida da igreja. E por isso que eu resolvi chamar aqui para vocês de Evangelho da Esperança. Evangelho da Esperança. A esperança da vida eterna. Eu estou vendo meus amigos serem presos, serem mortos. Eu estou vendo os discípulos serem decapitados, serem crucificados de ponta cabeça. Eu estou vendo a perseguição e o que João podia escrever para a igreja. Ele tinha que trazer esperança. E aí ele traz o Evangelho da Esperança. Para onde eu vou, há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração, pois haverá lugar para vocês. Que coisa linda, irmãos! Que palavra linda de esperança que João traz no seu evangelho. Não encontramos essas palavras em Marcos, não encontramos essas palavras em Lucas, não encontramos essas palavras em Mateus, mas encontramos essas palavras em João. Não encontramos em Marcos, em Mateus, em Lucas, mas encontramos em João, mostrando que Deus cuidou de tal maneira da construção do Novo Testamento que a sua mensagem não seria completa se não tivesse o Evangelho de João. E que nós hoje não teríamos a sua mensagem completa se não tivéssemos o Evangelho de João. Como não seria completa se não tivéssemos o Evangelho de Marcos, ou Mateus, ou Lucas. Então, se você passa por momentos de grande dificuldade, leia o Evangelho de João e creia na vida eterna. Há outros pontos que João aborda. O Evangelho de João, como ele está já, ele foi escrito muito tempo depois dos demais, ele vai enfrentar ali, ele vai mostrar conflitos que a igreja estava tendo, além do perigo da desilusão, do perigo da perda de fé, ele traz esperança, ele também combate o estoicismo e o gnosticismo. Pastor, que é isso? Estoicismo, gnosticismo? Não dá para a gente detalhar isso agora. Podemos, uma hora, trabalhar melhor essas questões. Mas, resumidamente, eram filosofias que acabaram penetrando no cristianismo como fungos e foram crescendo junto com o cristianismo e foram tentando desvirtuar a mensagem cristã. O estoicismo e o gnosticismo eram filosofias que estavam entranhadas no cristianismo e que defendiam a questão da sabedoria, do conhecimento, como a autojustificação e o autossalvamento, né? Vamos assim dizer.
eu posso alcançar a salvação através do conhecimento, né? Eu posso alcançar a salvação através do conhecimento, né? Do conhecimento. E o Evangelho de João, ele vai, portanto, combater essas filosofias que foram entrando na igreja, que foram ganhando corpo na igreja e que foram influenciando muitos cristãos. Tanto é que o Evangelho de João, ele não vai falar do nascimento de Jesus, porque já não era, já tinha Mateus e Lucas que falavam disso. Então, João não tinha necessidade, mas João, ele entra pegando pegando afirmações, pegando expressões já bem desenvolvidas no mundo grego e que estavam influenciando a igreja, e ele começa o evangelho dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra verbo aqui, irmãos, é logos, tá? Logos, que é traduzida como palavra, mas não é uma palavra comum, é a palavra como o conhecimento, o discurso, era uma palavra muito importante para os gregos, para a filosofia, o conhecimento grego. Então, no princípio era o logos. Então, aquilo que vocês defendem como sendo o motivo da salvação, né? Olha só, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Não é o João autor do evangelho, é João Batista. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. E aqui a grande revelação que João faz para combater esses fungos que estavam enraizados no cristianismo e estavam deturpando a mensagem do evangelho. O verbo, o logos, estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Então não era o logos pregado pelo estoicismo e pelo gnosticismo. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aí entra a grande revelação. E o Logos se fez carne e habitou entre nós. Isso era algo inadmissível para a filosofia grega da época, para o gnosticismo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aleluia! Que palavra maravilhosa. Então o Evangelho de João estava dizendo que o conhecimento tão exaltado pelos gregos, o conhecimento que era o caminho para a salvação, defendida pelo estoicismo, defendida pelo gnosticismo, esse conhecimento era Jesus Cristo. E se não receber e aceitá-lo como filho de Deus, aquele que se tornou carne e habitou entre nós, não há como atingir, alcançar a salvação. Jesus é o caminho, a verdade
e a vida, como trouxe João no seu evangelho. E ninguém chega ao Pai senão por ele, como enfatizou João em suas palavras. E aí a gente entende essas palavras do evangelho de João. Estavam tentando colocar no cristianismo atalhos, estavam tentando colocar no cristianismo outras verdades, estavam tentando colocar no cristianismo outros caminhos, mas o evangelho de João foi taxativo ao dizer: eu sou o caminho e não um dos caminhos, como defendiam os sábios. Eu sou a verdade e não uma das verdades, como defendiam os sábios. Eu sou a vida e não uma das vidas, como defendiam os sábios da época do Evangelho de João. E hoje ainda há muitos sábios que defendem que Jesus é um dos caminhos, que Jesus é uma das verdades, que Jesus é uma das vidas. E isso são influências malignas, influências falsas, influências mentirosas que tentam ainda fazer parte do cristianismo. Não, só há um caminho, Jesus. Uma verdade, Jesus. Uma salvação, Jesus. E não há nenhum meio fora de Jesus que se possa alcançar a Deus. Ponto final. Com isso, encerramos a nossa aula, o nosso curso, as nossas aulas sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu vou interromper a nossa projeção para encerrar a aula de hoje. Amém. Voltamos, queridos irmãos, à nossa tela principal. Eu espero que tudo isso, esse monte de informações, você consiga trabalhar isso de forma a ter um aproveitamento cada vez melhor da leitura das Escrituras. Amém, queridos irmãos? Tá? Fica aí a nossa humilde contribuição. Há muita coisa ainda, né? Há muito o que aprender, mas certamente com essas informações, guardando esses vídeos, você vai ter a oportunidade, né, de aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus, tá? A nossa página no YouTube, a gente está mantendo lá tudo arquivado. Então, acessando lá pelo YouTube, você pode rever as aulas, rever nossos cultos, rever nossas mensagens, tá? Existe ali, né? Nós estamos criando ali um acervo, né? Que certamente ainda poderá ser, para a honra e glória do nosso Deus, muito útil para a vida da igreja. Deus abençoe. Que possamos crescer em conhecimento, para que nos desenvolvamos na humildade, que é o caminho que Cristo nos ensinou, e o principal legado deixado pelo nosso Senhor. Deus abençoe. Fique na paz.